Tá ótimo. Ok. Deixa eu ver se a gente tá entrando ao vivo. Isso. Se você quiser começar só você falando e depois A gente tá você ao me vivo já. adiciona também. Tá ao vivo? Opa, então, Estamos ao vivo já. Deixa eu só show de ver a hora bola. que ele tem um lagzinho com o Instagram. E acho que ele ainda não começou no Instagram, não. Deixa eu só esperar aqui, ó. Só pra ver se. Acho que no YouTube já estamos ao vivo. Muita tecnologia. É. Aqui temos que acompanhar isso aqui. Ué, deixa eu ver aqui se. Ah, tá. Eu tenho que apertar aqui. Nós estamos ao vivo só no YouTube. Agora nós estamos no Instagram. Agora Ótimo. sim, Vinícius. Estamos ao vivo aqui no Instagram também. Já estávamos no YouTube. E, e agora estamos ao vivo no Instagram também. Maravilha. Então, dá uma boa noite aí para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Na live. Verdade, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com o Leandro, esse profissional que eu admiro bastante. Tenho o prazer de fazer várias colaborações. Uma honra estar aí com você também, Vinícius. Maravilha. E estamos aqui para mostrar aí, né, a atualização, né, do Planner, que agora não é mais Planner, né, agora é o Diariamente, né? É isso. Foi um projeto, né, que nasceu no ano passado, em 2024. A gente lançou uma versão preliminar para teste, um piloto, no formato de planner. Depois fomos a um evento em São Paulo, né, Leandro, Mind Summit, que nos deu várias ideias. E para 2025 a gente optou por ampliar a ideia do planner e transformamos em um diário bem robusto, com 430 páginas, uma folha por dia, tem teoria, tem várias ferramentas da psicologia, né, para monitoramento de rotina, de humor, entre outras coisas. E a ideia é apresentar para o pessoal hoje esse material, né, que pode ser muito útil para uma rotina saudável, bem-estar, saúde mental, enfim. E mostrar também, né, o que que inspirou, né, por que que tem essa introdução, né, Vinícius, por que que foi colocado um pouco de teoria, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem e como usar essa ferramenta, né, principalmente, né, eu faço meu planejamento todo, eu gosto de fazer no início da semana, né? Cada pessoa, tem gente que faz diariamente, tem gente que faz uma vez na semana, tem gente que faz uma vez por mês, mas mostrar como que a gente faz esse planejamento também, mostrar as ferramentas que estão poderosas, né, que estão aqui no diariamente. Poderosíssimas, isso mesmo. Bom, então vamos começar apresentando o diariamente para o público. Importante dizer, né, que eu aqui fiz a minha cópia física do diariamente. Leandro também fez a dele, né? E é interessante ter a cópia física também, porque de certa forma você traz a passar o que está na cabeça para o papel, acho que facilita muito a organização. Posso dar início aqui, Leandro, com a apresentação do diariamente? Pode, vamos começar aí. Perfeito, então, está compartilhado a tela aí, né? Então, essa é a capa do Diariamente. O nome é bem sugestivo, né? Chama-se Diariamente porque o cuidado com a mente ele deve ser diário, né? E também remete à ideia de um diário, de uma agenda. A gente lembra aqui que esse é um material que contém saúde mental. Isabela Camargo, né, no evento do Mind Summit, falou que a gente precisa ser óbvio, né? Da mesma forma que na caixa de ovo, que todo mundo sabe o que é, está escrito contém ovo, mesmo não sendo necessário, a gente precisa dizer que aqui é um material que contém saúde mental. É um
projeto derivado da nossa parceria, é Levipsi, né, Saúde Mental Aplicada. O Diariamente ele começa, como toda agenda, com um calendário anual aqui, só para uma referência rápida. Então, temos todos os meses aqui do ano de 2025, os feriados destacados em negrito. Depois, conta um pouquinho da história de como surgiu o Diariamente, né? Então, ele é um produto da Eleve Psi, que é uma iniciativa minha, Vinícius, e sua, Leandro, né? Nós somos profissionais dedicados a promover a saúde mental das pessoas, das comunidades. E a gente considera esse diário como um poderoso aliado para o desenvolvimento de uma rotina saudável, produtiva, que, no nosso entendimento, constitui a base para uma vida plena e significativa, né? A ideia aqui, com esse diário, é que a gente possa desenvolver a habilidade de estabelecer metas realistas. Muitas pessoas têm dificuldade nisso. A gente possa também aprender a reduzir a procrastinação, aumentar o nosso engajamento com as atividades, preferencialmente entrando em flow, que é um conceito que a gente traz aqui da psicologia positiva, e também é uma ferramenta para que a gente possa avaliar o nosso progresso. E a consequência disso é uma rotina saudável e equilibrada para que a gente possa experimentar mais bem-estar. As pessoas elas costumam demonizar muito a questão da rotina, né? Como se uma rotina fosse algo chato e que só pessoas desinteressantes seguem uma rotina muito fixa. Mas, no meu ponto de vista, a rotina ela é fundamental para a saúde mental, né? Se você quiser comentar um pouco sobre isso também, Leandro, acho que esse é o momento. Aqui, ó, tem também, enquanto o Leandro faz algum comentário aqui, tem as nossas credenciais, as nossas fotos, um pouquinho da nossa história, graduação. Vocês que estão nas redes já nos conhecem, mas enfim, tá aqui É, um pouquinho. essa questão, né, da rotina, a gente começar falando por isso, né, Vinícius? Isso é importante até a pessoa entender por que precisamos de rotina, né? Entendendo que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, ele trabalha com referências. Então, quando a gente fala de rotina, é a gente dar referências para o cérebro. E uma pessoa que quer ter, qualidade de vida, né, quer ter, conseguir fazer as coisas com qualidade, né, dedicar o seu tempo de forma saudável, ela precisa estabelecer isso. E a rotina começa que a gente fala das rotinas fisiológicas, né? A gente estabeleceu o horário que a gente vai acordar todo dia, o horário que a gente vai dormir, o horário das Uhum, refeições, e dentro desse planejamento, pelo menos de segunda a sexta, né, Vinícius? A gente sabe que final de semana é um momento ali que a gente tem de descanso, né, com a família, com os amigos. Não, uhum. criar uma rotina diferente, né, para os finais de semana também ela está dentro desse planejamento. Então, pelo menos ali nos dias úteis, né, que a gente está dedicado ao trabalho, né, a nossas atividades, criar esses momentos, né, ter estabelecido essa rotina para o cérebro, né, para o nosso sistema nervoso, ele já entender, né, e se planejar. Porque quando a gente sabe o que a gente espera fazer, intuitivamente ele vai se organizando para aquilo, para conseguir chegar na onde se espera. Então, a Sim, primeira parte do diariamente é justamente para a pessoa entender por que é importante ter rotina. perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. Então, quanto mais previsível for a nossa rotina, melhor é para o nosso funcionamento global. Então, você ter horários corretos, né, para dormir, para acordar, para se alimentar, para se exercitar, isso tudo contribui muito para um aproveitamento melhor, né, do dia, das atividades e um funcionamento mais fluido do cérebro. Então, aqui estamos os dois coautores do Planner, né? O Planner ele se inicia, ou, desculpa, o Planner eu ainda estou com o modelo de 2024, né? Agora diariamente. O diariamente ele inicia por uma parte teórica, né? E a primeira parte aqui diz respeito à primazia da felicidade sobre o sucesso. Ou seja, primeiro a gente é feliz, depois a gente tem sucesso. Isso aqui, a gente pode dizer que na psicologia, principalmente,
está acontecendo uma espécie de revolução coperniciana, né? O Nicolau Copérnico, lá em 1543, com a obra que ele lançou, né, sobre as revoluções das esferas celestes, ele sugeriu que não era a Terra que ocupava o centro do universo, né, e sim o Sol. Então, antes se acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Depois de Copérnico, observou-se que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. E uma revolução similar vem acontecendo de alguns anos, desde o início desde a ascensão da psicologia positiva, lá no início dos anos 2000, mostrando essa primazia, ou seja, primeiro eu sou feliz, depois eu tenho sucesso, ou seja, é o sucesso que gira em torno da felicidade, e não o oposto, né? E o mais curioso é que a gente foi ensinado que a gente só vai ser feliz depois de ter sucesso. E isso é um grande equívoco que nos faz ficar correndo, né, como naquelas rodinhas de hamster, né, sempre esperando algo a mais, e, enfim. E isso não faz bem de forma alguma para a saúde mental. O fato é que quando a gente está feliz, a gente adota uma postura, né, uma atitude positiva, a gente se torna mais inteligente, criativo, motivado e, consequentemente, a gente fica mais propenso a alcançar o sucesso. Então, ou seja, um estado de humor, de afeto, um estado emocional positivo frequente, ele favorece o sucesso, né? E isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não. Tem vários estudos que mostram isso, né? E alguns exemplos também desse argumento podem ser observados em diversas áreas. Por exemplo, médicos que estão com um estado de humor mais positivo, eles apresentam maiores índices de inteligência, de criatividade e rapidez no diagnóstico em comparação com médicos em estado neutro. Vendedores também, que têm uma visão mais otimista, eles fecham mais negócios do que os colegas pessimistas. E Pacientes com diagnóstico de câncer terminal, às sim, vezes, cuidados, os que estão mais felizes, a sobrevida é maior, os sintomas são menos intensos e a qualidade de vida é muito maior do que aqueles que não estão felizes. Então, sim, e até estudantes que vão para uma prova com um nível mais elevado de felicidade, eles têm a propensão de se saírem melhores na prova do que os colegas. Enfim, né? Aí é importante destacar aqui que tem uma meta-análise que é o tipo de estudo científico considerado como aquele que detém o melhor nível de evidência científica, porque na prática a meta-análise é um estudo de outros estudos que consegue fazer uma análise sobre a análise daqueles outros estudos, por isso chama meta-análise, é a né? cereja do Então, bolo, né, que você põe ali para é o creme de coroar. la creme. Então, uma meta-análise com mais de reunindo, né, estudos que juntos investigaram mais de 275 mil pessoas, mostraram que a felicidade ela contribui para o sucesso em quase todas as áreas, incluindo trabalho, saúde, relações, amizade, interação social, criatividade e disposição, né? Ou seja, nosso cérebro ele alcança ali um melhor desempenho quando ele está no estado positivo. Por isso, quando eu estou feliz, eu tenho mais chance de ter sucesso e não o oposto. Exatamente, né? E lembrando que o estado, né, que a gente fala de felicidade, ele altera o cérebro neuroquimicamente e estruturalmente, né? Você tem alteração de estruturas importantes, né, do sistema nervoso central, né, decorrente desse estado aí, né, transitório, né, quando você está ali naquela sensação de felicidade, né, com esse objetivo, você tem essas alterações, que hoje a neuroimagem ela comprova, né? Então já tem alguns artigos, alguns estudos que mostram neuroimagem de pessoas que estão felizes, né, as estruturas cerebrais com aquelas que não estão. E você vê claramente que tem alteração estrutural. Perfeito, perfeito. E aqui a gente apresenta, né, as referências também de onde a gente tirou essas informações, né, relatando ali mostrando, né, o nosso cuidado com a ciência, as evidências, enfim. Um outro ponto que a gente traz é o modelo PERMA.
Esse modelo PERMA ele foi sugerido pelo Martin Seligman, que é um dos fundadores da psicologia positiva, ao lado do Mihaly Csikszentmihalyi. Foram os dois que deram o pontapé inicial para o surgimento da psicologia positiva. E só uma curiosidade também, né? O Seligman ele foi presidente da APA, que é a American Psychological Association. E durante a presidência dele, ele primeiro tentou emplacar a ideia da prática baseada em evidências na psicologia. Só que ele encontrou resistência dos colegas que já tinham uma prática clínica não baseada em evidências, mas baseada muitas vezes na experiência clínica, na preferência deles por algumas abordagens. Essas pessoas que já estavam nesse meio, eles estavam resistentes em rever as suas práticas. E aí o Seligman, na época, ele não encontrou um campo muito fértil para emplacar a prática baseada em evidência na psicologia. E aí uma alternativa que ele encontrou para fazer valer a gestão dele foi a proposição da psicologia positiva. Né? Então, só fazendo um primeiro apanhado, a psicologia positiva ela se diferencia das outras abordagens psicológicas na medida em que, em vez de ter o foco voltado para os problemas e para os transtornos mentais, ela foca naquilo que faz a vida valer a pena, naquilo que dá certo, naquilo que promove a felicidade, o bem-estar, o sucesso e a prosperidade, né? E a psiquiatria positiva, ela acaba sendo um desdobramento da psicologia positiva, assim também como a psicoterapia positiva, que pode ser aplicada tanto por psicólogos e psiquiatras, que também é um desdobramento da psicologia positiva, que acaba sendo o grande guarda-chuva teórico aí para tudo, né? E aí, um dos pressupostos básicos da psicologia positiva é o modelo PERMA. E o que significa o PERMA? O PERMA é um acrônimo, né, em que cada letra aqui dessa sigla significa uma palavra. Então, P é de Positive Emotion, uma sigla do inglês, né? Então, P, Positive Emotion, emoção positiva. O E é o Engagement, ou engajamento. O R, relacionamentos positivos, relationship. M, meaning, que é o sentido, o significado. E o A, achievement, que significa as realizações. Então, de modo bem resumido, a, nós só conseguimos alcançar o bem-estar a partir do momento que a gente atinge os critérios para experimentar emoções positivas, para nos engajarmos com atividades que fazem sentido para a nossa vida, ao estabelecermos relacionamentos positivos, ao encontrarmos um significado para as nossas ações e ao olharmos para a nossa vida, para a nossa história e perceber, celebrar e valorizar as nossas realizações. Então, isso é um resumo do que é o PERMA. Revisões, né, novas revisões da psicologia positiva incluem uma outra letra aí, que seria a letra V, e aí sugere um modelo ampliado, PERMA V, e o V seria de vitalidade, né, a vitalidade com que você faz tudo isso. Eu particularmente gosto dessa inclusão, mas a gente não trouxe essa inclusão no diariamente por enquanto, né? Aqui também tem as referências, né? Você encontra a descrição detalhada do PERMA no livro do Seligman chamado Florescer, tem a versão em português. E é importante dizer, né, que Leandro e eu, nós tivemos a oportunidade de estar pessoalmente com o Seligman ano Ah, passado né, no essa Brasil. Foi uma honra, né? experiência sensacional. E Cara inspiradora, diferenciado, né, né? Leandro? Inspiradora para a composição aí do diariamente, de deixar de ser um planner e virar o diariamente que contém É bastante saúde verdade. mental. Foi um encontro que vai ficar gravado na minha memória, acho que para sempre, assim. Foi muito valioso, não só por estar ali do lado do Célio, mas está do lado do Leandro também, compartilhando desse momento junto ali, né? Bom, ah, um outro pressuposto básico da psicologia positiva que a gente entende que é fundamental para a gente ter mais saúde mental, mais rotina, mais bem-estar, né? Que é o objetivo lá do PERMA, é o significado do que é o flow, né? Então,
O flow, se a gente tentar colocar ele no modelo PERMA, ele está ali no lugar da letra E, que se refere ao engajamento, né? O que que é um flow, basicamente? É aquele estado que a gente está tão envolvido com uma atividade, uma tarefa, que a gente nem vê o tempo passar. Parece que a gente fica ali 2, 3 horas e parece que se passou meia hora, 20 minutos. E é um estado que sabidamente provoca muito bem-estar. E a gente consegue, né, atingir o flow naturalmente quando a gente faz coisa que a gente gosta, principalmente nos momentos de lazer, de divertimento. Mas é possível também a gente alcançar o flow voluntariamente, né? E aqui no Diariamente a gente explica como é que a gente consegue fazer isso, né? Só um detalhe interessante é que esse gráfico aqui a gente colocou, né, zerando a vida em flow, esse gráfico ele mostra exatamente o que é o flow. A gente gosta de começar aqui com uma piadinha infame, mas que revela esse insight brilhante da psicologia positiva, né? É por que que o Super Mario lá do videogame estava ansioso, né? Estava passando por uma fase difícil. É infame a piada, como eu disse, mas o insight é brilhante. Vocês podem observar esse insight analisando esse gráfico. O que que esse gráfico diz? Vamos lá. No eixo Y aqui vertical, nós temos o nível de desafio de uma tarefa. No eixo X horizontal, nós temos o nível de habilidade do indivíduo. Então, tentando traçar coordenadas imaginárias aqui, o que que acontece quando eu tenho um nível de desafio muito alto para um nível de habilidade muito baixo? A gente vai ver aqui que é a ansiedade, né? O indivíduo ele entende que aquilo ali está além das habilidades dele, que ele não consegue fazer. Então, imagina você entrando ali num jogo de videogame numa fase mais avançada, na qual você não tem habilidade para lidar com aquilo. Você vai continuar jogando. Ou imagina que você está jogando com outro contra um outro jogador muito experiente e você é um iniciante, né? Você não vai ter motivação para continuar ali. O oposto também é verdadeiro. Se você tem muita habilidade para pouco desafio, normalmente você vai entrar em tédio. Aquilo ali não te desafia, não te estimula de forma alguma. Então, o flow, na verdade, é qualquer coordenada que a gente coloca dentro dessas retas paralelas, que vai indicar que o nível de desafio é compatível com o nível de habilidade. E os programadores de games sabem muito bem disso. Então, eles começam pensando lá no jogo do Super Mario, que todo mundo já deve ter jogado alguma vez na vida, ou se não jogou, pelo menos conhece. As primeiras fases elas são mais fáceis. Elas servem para o jogador aprender a controlar as personagens. Se ele ficasse naquele nível fácil o tempo todo, ele ia ficar entediado. Então, aí os programadores eles vão aumentando o nível de dificuldade aos poucos. Então, enquanto o jogador joga, ele percebe que a habilidade dele está aumentando, ele se motiva mais e tende a continuar até se desafiar em nível máximo e zerar o jogo. E aí é aquela coisa, né? A nossa vida não parece com isso, né? Eu entendo que nós só seremos capazes de zerar a nossa vida, ou seja, alcançar a noção de bem-estar, de plenitude, se a gente conseguir apreciar o próprio processo de desenvolvimento por meio do enfrentamento de desafios em nível ótimo. Então, esse, no meu humilde ponto de vista, é uma das lições de vida que eu tiro. Sempre estar me desafiando, né, em nível ótimo, não colocando o sarrafo lá em cima sem ter habilidade, porque aí você desmotiva. Então, tudo que está fora do flow aqui, de acordo com esse gráfico, é ansiedade, é tédio, que se traduzem em desmotivação e muitas vezes o abandono da atividade. Que é a questão aí do planejamento, né, Vinícius? Quando todas as semanas, né, eu gosto de fazer isso, não existe o dia ideal, nada, não existe uma receita de bolo. Eu vou falando da minha experiência, Leandro, eu gosto de fazer meu planejamento no domingo. E aí a gente entender por que que vem esse conceito, que é para quando a gente vai planejar a nossa semana, né, a nossa rotina, a gente tem que colocar, né, desafios possíveis, né, e como você disse, né, e não tão fáceis também para não serem feitos por não desafiarem e também não tão impossíveis que a gente não vai conseguir, né? É a pessoa entender, né? Em 2024
a pessoa não leu nenhum livro. Aí ela vai colocar no planejamento dela, vão falar que ela vai fazer para o primeiro trimestre de ler 3 livros em 3 meses. Né? Para quem não leu nenhum livro em 12 meses, não que não seja possível, Mas é mas um objetivo irreal, que vai contra o que ela está preparada para fazer, né? exatamente, a mesma coisa atividade física, né? A pessoa não fez atividade física, era completamente sedentária. Aí vou fazer CrossFit de segunda a sábado. Né? Ela Ou não, ela vou me inscrever numa dessas corridas de rua que estão na moda fazer uma agora. maratona no final do ano, vou correr 42K. Ele vai se lesar, né? Se lesionar e aí que vai ficar mais difícil depois. Então tem que ter esse discernimento. Você tocou num ponto interessante, Leandro, que é a leitura, né? Bom, nós fomos ensinados a ler de uma forma péssima. Eu não sei como é que foi para você, mas vou relatar a minha experiência. Quando eu era criança, o meu contato com a leitura era baseado em gibis, basicamente ali. Só que a minha mãe, ela usava uma tática de comparação. Olha como seu primo gosta de ler e tudo. E aí, assim, quando eu ia para ler, às vezes eu queria ler mais do que meu primo, mas eu não tinha habilidade. Então, de certa forma, eu tornei, naquele primeiro momento, a leitura chata para mim. Foi Aí eu, até um pouco aversiva, né? um pouco aversivo. Aí eu entrei para a escola, tudo. E aí lá para o vestibular você tinha que ler obras belíssimas, mas extremamente complexas da literatura brasileira, como obras do Machado de Assis. Então, para uma pessoa que não começou lá atrás, por exemplo, com a série Vagalume ou outra coisa, ou gibis, você já ir de cara para o Machado de Assis é muito complicado. Se tornou aversivo também. Então, a gente acabava para ir para os vestibulares pegando os resumos na internet e tudo mais. Mas eu lembro que desde essa época, a leitura para mim, ela foi considerada como uma obrigação. Então, para mim não bastava ler, eu tinha que estudar o livro. E aí, tá vendo? O sarrafo tá lá em cima. Então, dá para contar nos dedos quantos livros eu li na minha adolescência. Aí eu entrei na psicologia, fiz mestrado, doutorado, eu li os livros que precisavam ser lidos de acordo com as disciplinas que eu estava estudando ou com os temas que eu escolhi de pesquisa do doutorado. Então a leitura ela virou trabalho. Também não era prazerosa, mesmo no doutorado. Né? Só agora, né, há pouco tempo atrás, depois que eu terminei todos os meus compromissos acadêmicos, que eu comecei a ler de fato por prazer. E se você me perguntar assim, Vinícius, quais foram os melhores livros que você leu? Eu te falo assim, todos. Porque se o livro não é bom, eu simplesmente não termino de ler. Eu não tenho essa obrigação de ir até o final com uma coisa que eu não estou gostando. Se eu tivesse essa obrigação, eu iria me desafiar num nível alto. E a minha tendência era abandonar aquilo e me sentir culpado depois. Então, se aquilo, nas primeiras 30 páginas, aquilo ali não pega o meu interesse, ou até no resumo ele não pega o meu interesse, eu simplesmente parto para o próximo. Né? Eu não fico tentando a qualquer custo ler. E agora, mais recentemente, eu desenvolvi uma técnica melhor ainda de leitura, que eu deixo como dica, né, para os nossos espectadores aqui, que é a questão de fazer uma leitura mesclada com audiobook. Né? Então, eu Ótima dica que ouço. você me deu. Eu não tinha o hábito do audiobook e agora os meus trajetos não são mais. Eles são recheados de leitura. Não é? E assim, aí com audiobook, você está ouvindo, né, o livro, então você está absorvendo aquele conhecimento via auditiva, ao mesmo tempo em que você está lendo ele também, acompanhando ali com os olhos, buscando uma referência na página, então você está ali, referência auditiva e visual, né? E você pode, inclusive, acelerar a narração. Então, um livro que normalmente tem 10, 12 horas de duração, você consegue finalizar em 7, 8 horas, 6, se você lê a 2x, por exemplo. E
E vale a pena. Às vezes você não precisa nem acompanhar também, você pode ir só no audiobook, se é um livro de curiosidade. Eu, por exemplo, quando vou visitar meus pais em Minas Gerais, eu faço 2 dias de viagem de carro, né? Eu tenho meu cachorrinho que vai comigo, eu prefiro ir de carro. E eu aproveito para ouvir audiobooks. Na minha última ida a Minas Gerais, eu consegui ouvir 2 audiobooks por trecho. Então, na ida e volta, eu escutei 4 audiobooks que foram fantásticos. Alguns eu pensei assim, nossa, esse eu preciso estudar depois. Ou se não, ó, já estou satisfeito com esse nível de entendimento que eu tive aqui. E aí você não você se desobriga de ler a qualquer custo. Você lê por prazer. E faz toda a diferença. E a leitura, nessa leitura, você acaba entrando em flow. Faz sentido, Leandro? Com certeza. É isso aí. Maravilha, maravilha. E aí, aqui, ó, na contramão do flow, nós temos a procrastinação, né? O que que é a procrastinação? É o ato de adiar ou de postergar tarefas que precisam ser feitas. Então, quando a gente procrastina, muitas vezes a gente cria barreiras desnecessárias para finalização de algumas coisas. A gente altera a prioridade dessas coisas. A gente coloca tarefas de baixo impacto à frente daquelas que são realmente importantes, né? E isso causa problemas na nossa vida, né? A gente fica mais desorganizado e, ao perceber que a gente está procrastinando, a gente entra num sofrimento psicológico significativo. E aí é importante o pessoal entender como é que funciona a procrastinação. Eu gosto de uma seguinte analogia, como um cabo de guerra mental, né? E quem está disputando esse cabo de guerra mental? O nosso córtex pré-frontal, conhecido também como Sistema 2, lá do Daniel Kahneman, né? A parte responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, né? Vamos dizer assim, a parte mais racional do cérebro. E ele está em disputa com o sistema 1, o sistema límbico, que é a parte mais emocional. Então é como se nesse cabo de guerra o córtex racional planejasse, olha, eu tenho que entrar na dieta, eu tenho que ir na academia 5 vezes por semana, eu tenho que ler 3 livros por mês. E o sistema límbico, na hora que você inicia essa atividade, você fala, nossa, já estou cansado com isso. Aí você olha para trás, tem uma cama bacana ali te esperando, você pega o celular e vai scrollando ali pela tela, aí na hora que você vê, você já perdeu muito tempo. Então você colocou tarefas de baixo impacto na frente daquelas que realmente importam, e aí o sistema límbico venceu esse cabo de guerra, e o que sobra é lamentação da parte cortical, né, que fica se culpando e tudo mais. Então a ideia é que Frustração, hã? frustração e lamentação que sobra. Choro, né? O choro é livre ali, né? Porque você não conseguiu, de fato, cumprir aquilo que você planejou. E se o seu planejamento foi muito alto, foi muito desafiador, né? Obviamente isso iria acontecer. Quanto mais desafiador é sem você ter habilidade, mais propenso a procrastinar você está do que entrar no flow. E a gente procrastina por vários motivos. Primeiro que a gente é muito atraído por recompensas instantâneas, fáceis, atalhos. Depois, porque a gente tem dificuldade para iniciar ou terminar uma tarefa que a gente se sente inseguro para fazer. E também, se a gente tem um prazo muito grande, muito extenso, né, para concluir a tarefa, a gente deixa para o nosso eu do futuro resolver. E por aí vai. Aí procrastinar faz mal à saúde, bastante mal. A pessoa que procrastina numa área tende a procrastinar em outras também, inclusive ou incluindo, né, o cuidado com a saúde, Hum. o que aumenta o nível de estresse, baixa a defesa do organismo, deixa a gente mais propenso a ter algumas doenças e assim por diante. Ah, aqui tem um lembrete, né, que a qualidade das nossas vidas é o resultado daquilo que a gente faz repetidamente. Então, parar de procrastinar em
iniciar um novo hábito, ele é fundamental para transformar a nossa rotina e o nosso estilo de vida. Eu costumo dizer que tem um percurso, né? Então, o percurso inicial é um novo comportamento, é tentar implementar um novo comportamento. O segundo passo é incluir esse comportamento regularmente na nossa rotina. Fazer uma vez só não adianta. O terceiro passo é fazer esse comportamento que foi incluído na rotina virar um hábito, a ponto de você sentir falta quando não faz. E o último passo é você transformar esse hábito num estilo de vida. E aí não tem um tempo específico. Algumas pessoas falam, 21 dias para formar um novo hábito. Não, para cada pessoa é diferente. Mas para mim, na minha experiência, eu entendo que formar um novo estilo de vida, que é a parte final ali, ele demora pelo menos um ano, para mim. Né? Mas para outras pessoas, e dependendo da atividade, para outras pessoas pode ser diferente. Não tem uma receita pronta, né? Exatamente. Enfim. Aqui a gente traz também 8 orientações sobre como evitar a procrastinação. E a número um delas, a primeira, né, é usar uma agenda, um diário para organizar o seu dia. Depois a gente pode Usar descobrir o qual que é diariamente para organizar o dia. diariamente. Perfeito ali. Outro ponto é descobrir qual que é o momento do dia que você é mais produtivo para cada tipo de tarefa. Por exemplo, eu trabalho tarde e noite. Né? Eu sou mais produtivo no trabalho no período da tarde e da noite. Da manhã eu gosto mais de cuidar da minha saúde, de fazer as minhas leituras. Né? Eu organizei a minha rotina de modo que eu pago pela minha saúde primeiro, né? Eu trabalho, melhor dizendo, trabalho pela minha saúde primeiro e depois eu trabalho para pagar os boletos. Ah, depois a gente pode fazer uma lista de tarefas de alto impacto, começar por elas, identificar os gatilhos que levam à procrastinação, se é o celular que está perto, se são, sei lá, os dias nublados, entre outras coisas. Podemos afastar distratores, deixar de lado tudo aquilo que aumenta a chance da gente procrastinar, dividir tarefas extensas em uma sequência de pequenas tarefas, isso é fundamental. Eu, por exemplo, agora estou finalizando um trabalho de conclusão de curso de uma nova especialização que eu fiz, né? E é um árduo, trabalho de mais de mês ali. Aí quando eu penso, puxa, nossa, vou demorar para terminar isso. Mas o que que eu faço? Eu dividi esse trabalho em pequenas tarefas. Ó, essa semana eu tenho que cumprir tal ponto, na próxima semana mais um. E aí deixo, né, programei tudo ali no diariamente, e na hora que eu chego no final, nem foi tão sofrido assim, porque eu fui me recompensando, curtindo o processo e me recompensando a cada etapa, né? Que são as duas últimas orientações também, né? Curta o processo e crie recompensas e celebre. Algum comentário sobre isso, Leandro? Não, exatamente, né? Principalmente nessa questão da pessoa ir executando, né? Que eu acho que agora você falou sobre essas questões de pequenas tarefas, né? E elas vão ser definidas, né? Dentro ali daquela dica que vem o próximo item, que é da questão do tempo. Gerenciamento do tempo. Mas vamos esperar chegar no gerenciamento. Já estamos aqui na página. O gerenciamento do tempo. Isso aqui, quando eu tive acesso a esse conteúdo, ele foi meio mind-blowing para mim, assim. Ah, essa matriz do gerenciamento do tempo, ela também é conhecida como matriz de Eisenhower. E ela está presente no livro do Stephen Covey, que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Como é que funciona essa matriz do gerenciamento do tempo? Aqui, nas linhas, eu tenho o que é importante e o que não é importante. Na coluna, o que é urgente e o que não é urgente. Então, cruzando essas informações, se eu tenho algo que é importante e é urgente, sou eu que tenho que fazer e tenho que fazer agora. Não posso terceirizar, delegar, é urgente. Tem que apagar esse incêndio. Se eu tenho uma coisa que é importante, mas não é urgente, eu preciso agendar para fazer depois.
Se eu tenho uma coisa que não é importante, mas é urgente, ou seja, não é importante para mim, mas é urgente. Por exemplo, a faxina da minha casa, ela não é importante para mim, mas ela é urgente. Então, eu posso delegar ou terceirizar. E se eu tenho uma coisa que nem é importante, nem é urgente, eu posso simplesmente descartar e não fazer. Mas a sacada disso aqui é o seguinte raciocínio: qual desses 4 quadrantes é o mais crucial quando a gente pretende nos desenvolver pessoal e profissionalmente e ter uma boa rotina, alcançar a saúde mental? Muitas pessoas acham que é o primeiro quadrante, o que é importante e o que é urgente, e não é. Porque isso é apagar incêndio, é enxugar gelo, né, é resolver problemas. O quadrante mais importante é o segundo, é aquilo que é importante, mas não é urgente, que eu preciso me programar, eu preciso agendar para fazer depois. Porque são essas atividades que ajudam no nosso crescimento, no nosso aprendizado, né? Então isso tem a ver com um planejamento estratégico. Então, se eu quero mudar o meu corpo, eu preciso planejar. Se eu quero mudar o meu nível de conhecimento sobre determinado assunto, eu tenho que me planejar, eu tenho que agendar. E aí a consistência nessas atividades, né, do que é importante, não é urgente, que vai fazer eu crescer. É o melhor insight que eu tiro dessa matriz de gerenciamento do tempo. Por fim, aqui de teoria, nós temos a parte da rotina, né? O Mihaly Csikszentmihalyi, né, o autor do Flow, cofundador da psicologia positiva. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Flow Guia Prático, na qual ele analisa, né, o dia a dia das pessoas. E ele percebeu uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas, o dia delas está dividido entre atividades produtivas, atividades de manutenção e atividades de lazer. O que são atividades produtivas? Trabalho, estudo, projetos, e eu incluo aqui até o ócio criativo, que pode ser muito produtivo. Atividade de manutenção é tudo aquilo que a gente faz para manter o nosso corpo ou o nosso ambiente. Sono, alimentação, hidratação, autocuidado, organização. E as atividades de lazer é tudo aquilo que está relacionado ao bem-estar. Eu até preferiria, né, que essas atividades, em vez de serem chamadas de atividade de lazer, fossem chamadas de atividade de bem-estar. Talvez no próximo diário do ano que vem a gente faça essa mudança. A gente só optou por respeitar aqui as categorias que já foram formadas. Mas dentro dessas atividades estão esporte, hobby, socialização, relacionamento, relaxamento e tal. Agora, a grande sacada da rotina é que ela tem 5 pilares fundamentais: saúde, desenvolvimento pessoal, relacionamento, trabalho e lazer. Então, na prática, se a gente quer ter uma rotina equilibrada, a gente precisa incluir essas 5 atividades de saúde, desenvolvimento, relacionamento, trabalho e lazer, preferencialmente, quase todos os dias da semana. Eu, por exemplo, tento incluir as 5 atividades de segunda a sexta. Então, normalmente a minha rotina é mais ou menos assim. Eu acordo por volta das 7 da manhã. A primeira coisa que eu faço é antes até mesmo de sair da cama, é a minha meditação. Depois eu tomo um café da manhã. Depois eu levo o meu cachorro para passear, né? Na sequência, eu já vou direto para academia. Eu tô suado já do passeio com o cachorro, já vou para academia. No retorno da academia, tomo um banho e estudo. Então, só no período da manhã, né, depois de ter tido uma boa noite de sono, olha só quantos pilares eu já cuidei. Cuidei da minha saúde, com meditação, alimentação, atividade física, enfim, cuidei do meu desenvolvimento pessoal, com os meus cursos e estudos que eu faço, cuidei do meu relacionamento, tanto o relacionamento com o meu pet, que eu sou tutor, quanto com o relacionamento com a minha mulher, que a gente gosta de fazer as refeições juntos, né? Ah,
tive meus momentos ali de lazer, porque muitas vezes a atividade para mim também, atividade física para mim está relacionada ao lazer, e no período da tarde eu trabalho. Então aí tem os meus atendimentos clínicos que vão até à noite. Final do dia, volto ali para o relacionamento. Então é o momento que eu vou assistir um filme, uma série, vou jantar junto com a minha namorada. E final de semana, eu tento manter a rotina mais livre, ninguém é de ferro, mas tentando incluir nela, pelo menos, atividades de saúde, de relacionamento e de lazer. Então, essa é a ideia. E mais um detalhe é que o Mihaly Csikszentmihalyi, lá do Flow, ele diz, e eu concordo 100% com ele, que a maior parte do problema das pessoas é que elas não sabem gerenciar os momentos de prazer. Né? Então, tem a galera do sextou, que trabalha de segunda a sexta freneticamente, sexta-feira, meio-dia, né? Igual aquele influencer fala. Quem fez, quem não fez, não faz mais, né? Então, aí eles já começam. Sextou, e aí bebem pra caramba, é, cometem um monte de abusos e excessos. No final de semana, ao invés de descansar e cuidar da saúde mental, eles entram nesse ciclo, muitas vezes associado a vícios. E também tem a galera que trabalha muito firme ao longo da semana, chega no final de semana, só quer saber de descansar. Aí fica na base de iFood e Netflix. E também não é saudável. Então, os extremos aí, nem para o excesso de comportamentos de risco, quanto a ausência de coisas para fazer, em ambos os casos não são bons. Então, se a gente aprender a gerenciar os nossos momentos de lazer, a gente pode ter muito mais noção de produtividade. Então, eu procuro Colocar os momentos de lazer no flow, né, Vinícius? no flow total. Vai te dar mais bem-estar, mais satisfação, entre outras coisas. Não, e com certeza, né? As pessoas que vão no excesso ou às vezes na ausência, né, elas começam a semana pior do que elas terminaram. Uhum. Começar a Aquela semana famosa pior. ansiedade do domingo à noite, né? Sim, né? De, nossa, E o poxa desespero vida. do alarme segundo de manhã é exatamente por Uhum. essas questões. Então é lá no domingo à noite que eu tô planejando a minha semana no diariamente. E a galera tá ali sofrendo com uma procrastinação, às vezes sofrendo com a noção de improdutividade, por aí vai. Bom, então essa parte aqui foi a teoria do diariamente, que nós julgamos muito importante, né? A gente até utilizou muito tempo para explicar isso, talvez facilite o uso do diário para as pessoas. Agora a gente entra mais para a parte prática, né? Então, começamos aqui com um decreto para 2025. A ideia desse decreto é você escrever tudo que você deseja alcançar em 2025 como se já tivesse alcançado, né? Então, qual que é a lógica disso? A lógica é que o seu cérebro ele consiga se sentir à vontade com essas situações de uma forma em que ele já incorporou essa nova realidade para ele, né? Então, assim, eu vou até, se vocês me permitirem, quero ler só o início do meu decreto aqui, um decreto extenso, mas só para vocês entenderem como é que eu estruturei ele. Então, eu começo o meu decreto assim: primeiramente, e mais importante, em todos os dias do ano de 2025, eu pensei positivamente. Eu foquei no presente, entrei em flow quase todos os dias e alimentei esperança e otimismo. Pratiquei a gratidão, me conectei com Deus ao acordar e antes de dormir. Minhas emoções positivas e minha ética foram a bússola que guiaram as minhas escolhas. Além disso, eu aceitei sem resistência tudo que estava fora do meu controle e sabiamente não expandi pensamentos, emoções e sentimentos negativos. Cuidei com dedicação da minha saúde, da minha espiritualidade, do meu desenvolvimento pessoal. Consegui implementar uma excelente rotina, incluindo boa alimentação,
atividade física, estudo, meditação, lazer com socialização e contato com a natureza. Com efeito, adquiri flexibilidade, condicionamento físico, um corpo atlético e mantive minha mente sã. Tudo isso me garante e continuará garantindo aptidão e longevidade. No campo afetivo, meu relacionamento está cada dia melhor. Conseguimos desenvolver muita confiança, cumplicidade, interesses em comum, sobretudo em áreas específicas. Quanto aos relacionamentos familiares e interpessoais, eu sempre sorri primeiro e avaliei o grau de reciprocidade e me desapeguei sem qualquer receio, culpa ou indisposição de tudo que foi tóxico ou negativo. Na parte profissional, entendi o meu papel de facilitador de cura, trabalhei com entusiasmo na psicologia clínica, ampliei minhas parcerias profissionais, desenvolvi projetos paralelos de difusão de conhecimento, que incluíram a produção de diversas ferramentas psicológicas, incluindo este diário. Em 2025, consegui fazer dinheiro por diferentes fontes, meu faturamento bateu recorde, enfim. Então, é nesse sentido para construir o decreto. E aí, repetindo isso com uma certa frequência, você sinaliza para o seu cérebro que você merece aquilo. Você está à vontade com essa situação. Né? Você se coloca num estado de felicidade, de gratidão, que lembra lá, né? Facilita o sucesso. Então é para isso que serve esse decreto. Faz sentido, Leandro? Opa! O meu decreto eu fui fazendo por tópicos, né? Mas aí cada um vai desenvolvendo uma forma, né, Vinícius? Eu fui Cada um colocando. vai fazendo do jeito que se sente mais à vontade. É importante se dizer que o seu foi por tópicos, da minha mulher também foi por tópicos. Aliás, aqui na minha casa, todo mundo recebeu um diariamente para poder, É, né? Entendo assim que o interessante é que mudando a hoje, minha rotina, eu mudo o cenário total também, né? com certeza, né? E as pessoas hoje elas têm buscado, né? Algumas pessoas que baixaram e que têm essa ferramenta, eu conversando sobre os decretos, assim, é uma área de interesse, são tópicos muito próximos, né? De melhorar a saúde física, saúde mental, qualidade do sono, alimentação, Uhum. tempo de qualidade com a família, né? A gente vai vendo que hoje tem buscado essas questões, né? E isso é muito É. importante. Mas o mais importante aqui é o pessoal escrever como se ele já tivesse alcançado. Porque aí você Sim. coloca o seu cérebro, sua mente, vamos dizer assim, num estado de Já felicidade, trabalhando com de sucesso já. plenitude que favorece o sucesso. Então, essa é a grande sacada aqui, né? Depois, é importante dizer que o diariamente ele está organizado trimestralmente, né? Que é para a gente poder fazer essa avaliação mais pontual. Então, todo trimestre, ele começa primeiro com uma parábola, essa daqui é o carro da vida, então não vou ler ela para não dar spoiler, mas é um diálogo, né, entre o psicólogo, que de repente tem um insight, né, de que a vida dele, né, os cuidados da vida dele é como se fossem os cuidados com o carro, né? Então vale muito a pena ler. A gente incluiu aqui também verdades duras mais libertadoras, que eu acho fundamental. Essa aqui é como se fosse o tapa na cara do psi, né? Do psiquiatra e do psicólogo, mas de uma forma, obviamente, assim, de chacoalhar, de chamar a atenção, não de punir, né? Então, aqui nós temos frases, por exemplo, você não pode ser curado, mas pode se curar. Medicamentos e serviços de saúde não curam, apenas facilitam a melhora. É o seu próprio organismo que se cura. Então, às vezes, as pessoas vêm com a ideia de que o medicamento cura, que a psicoterapia cura. Não, a gente facilita e melhora. Mas é a própria pessoa com a implementação dessas ações que, de fato, vai se curar, né? Temos aqui a outra. O tempo não vai te curar, mas sim o que você faz com o tempo. A cura não envolve apenas a remoção de uma enfermidade, mas a capacidade de funcionar plenamente. A saúde não é somente a ausência de doenças ou transtornos, mas presença de forças e recursos. E é isso que a psicologia e a psiquiatria positiva vão ajudar a construir.
Não existe sobra ou reserva de saúde física e mental. Ela precisa ser cultivada diariamente. Eu que sou psicólogo, Leandro que é psiquiatra. Nós, em hipótese alguma, temos sobra ou reserva de saúde mental, só porque a gente é psicólogo, psiquiatra, respectivamente. Né? A gente precisa cultivar isso. É uma árvore que você precisa regar todo dia para dar fruto. Né? 7, eu gosto muito, né, que é quem não tem autocuidado sobrecarrega injustamente pessoas queridas. Às vezes você pega aquela pessoa que não tem autocuidado, não se cuidou, adquiriu uma doença, né? E outras pessoas, ela depende dos cuidados da outra pessoa e muitas vezes se entrega a esses cuidados que recebe dos outros, usa o transtorno como muleta, se implica pouco na recuperação. Meu, o quanto isso é injusto, talvez para o parceiro ou para a parceira que está do seu lado, o quanto você também não está dificultando a vida dessa pessoa e afastando essa pessoa da felicidade. Então, o paciente tem que ter essa noção. A forma como você lida com os seus problemas pode afastar pessoas dispostas a ajudar. Pô, se você está ali, né, no buraco, precisando de um auxílio, né, a outra pessoa que está de fora do buraco, ela tem que fazer força para te erguer. Mas você também tem que se apoiar em alguma coisa e tentar ajudar outra pessoa a te ajudar. Então, cuidado com a forma como você fala com quem está te ajudando, você pode afastar essas pessoas. A nona frase, ela é bem sartriana, né? Derivada do Jean-Paul Sartre. Não importa o que aconteceu com você, mas sim o que você faz com aquilo que aconteceu, né? E a Isso é décima, existencialismo na veia. na veia, na veia. E a décima, inspirada naquele vídeo do Dwayne Johnson, né? Um dia ou dia um, para começar a se cuidar, você escolhe. Todo trimestre tem essas verdades duras, as parábolas, e a ideia é que essas frases nos façam refletir. Já houve momentos nas minhas consultas psicoterapêuticas que eu li algumas dessas frases para os pacientes que de repente tiveram um insight. Putz, eu estou fazendo justamente isso. Né? E às vezes, quando a pessoa vê no papel escrito, muda, ou vê alguém falando num vídeo, muda também a percepção. Né? Hum. Quando às vezes a pessoa que está do lado ali fala, não faz sentido. Enfim, então essa é a ideia, é usar isso como um chacoalhão e colocando de fato, né, a responsabilidade nós mesmos, né? Somos nós, é aquela velha história, né? Não existe cama de casal em hospital, não existe caixão com duas vagas. Cada um, né, é responsável por si e precisa ser grato pelo auxílio que recebe do outro, mas nós precisamos ser responsáveis pela nossa própria saúde física e mental. Algum complemento, Leandro? Não, isso aí é para começar bem o planejamento, né, o Vinícius, para É, só, motivar. só temos o cuidado assim de dizer que isso aqui não está direcionado a ninguém, né? E são ensinamentos mais gerais, e aí cada um filtre aquilo que faz sentido para si. Bom, ah, aí nós começamos propriamente o planner por o que está em cada mês. Então vou colocar aqui em fevereiro já, né? Hoje é dia 12 de fevereiro. Então vou tentar adiantar o planner aqui só para ficar mais fácil. Uhum. E aqui é uma sequência de páginas muito parecidas umas com as outras. Temos Bom, então 52 semanas, né, ô Vinícius? o ano tem 52 semanas, né? Então são 52, 365 dias e 52 semanas. Na prática são 365 oportunidades para a gente mudar, né? É como se eu gosto muito de uma música do Imagine Dragons que fala assim, essa música chama No Time to Toxic People. E ela começa mais ou menos falando assim: Every day is my birthday, né? Todo dia é o meu aniversário. Mas é que no inglês, birthday significa dia de nascimento, né? No português é traduzido como aniversário. Então, cara, todo dia você está nascendo de novo e tem uma nova oportunidade. Eu acredito muito nisso.
Trazendo aqui para fevereiro, então todo o mês do planner aqui, ele inicia com uma frase motivacional, né? Não espere ficar motivado para começar. Inicie o processo e a motivação se desenvolverá. Nós temos uma marcação aqui do lado que facilita também você navegar, vamos dizer, ali pelo diário. Temos um calendário mensal, ah, com a indicação dos feriados também, aqui dia 28 de fevereiro já é a sexta-feira de carnaval. Uhum. Então nós temos um mês praticamente completo aqui de 4 semanas para poder, enfim, desfrutar. A ideia é que nesse calendário mensal você anote as suas principais entregas aqui, o que você tem que entregar, os principais compromissos. Tenho que ir no médico tal dia, no psicólogo, no psiquiatra, ou tenho que entregar um trabalho para a faculdade, ou fazer uma apresentação no trabalho. Então, você consegue ter uma visão macro aqui das principais entregas que você precisa fazer no mês. Dentro das Primeira 5 página. áreas que foi falado, né? Dentro das 5 áreas, né? Dentro da saúde, dentro do desenvolvimento, do É, porque eu uso trabalho. essa parte, mas eu uso essa parte aqui do meu diário, Leandro, assim, colocando as entregas mesmo. Mas Uhum. aí nessa segunda parte é que eu anoto as minhas metas do mês com base nos 5 pilares, que é a parte de baixo. Então, eu coloco as minhas metas da saúde, por exemplo, academia pelo menos 5 vezes por semana, alimentação saudável, marcar nutricionista, né? Iniciar acompanhamento com nutricionista, tal, desenvolvimento, ler tantos livros por mês, fazer tantos cursos, ou nesse mês de fevereiro tem entregar o meu TCC da pós, então tá anotado aqui nas minhas metas. No relacionamento, uma coisa que eu fiz no meu relacionamento é eu instituí a quarta-feira do casal. Então, depois dessa live aqui, eu vou sair com a minha mulher e nós vamos jantar num restaurante super legal. Então, toda semana, toda quarta-feira é nossa. Então, uma coisa que é bem legal, a gente quebra a rotina no meio da semana, uma coisa que eu fiz também que ajudou muito, trabalhei intensamente segunda e terça-feira. Quarta-feira eu diminuí um pouco o ritmo e tem a quarta do casal ali. E depois, quinta e sexta, eu finalizo a semana. Então, eu tenho esse break no meio da semana que serve Uhum. como um espaço para me descomprimir, para recarregar as baterias. Isso funciona para mim, né? Não sei se para outras pessoas vai funcionar. Então, você tem que ter esse discernimento. E isso é bem subjetivo, né? As pessoas, né? Eu gosto de começar bem acelerado também, né? Mas assim, eu tento pôr menos atividades na segunda de manhã, então Uhum, não entro muito, e nem na sexta à tarde. Então eu seria uma curva, né, no invertido, né? sim. Aí eu tenho o contrário, né? Minha alta produtividade na quarta-feira. Quarta é um dos dias que eu mais produzo, né? Aí, assim, Aí cada pessoa vai se adaptando, né, ô Vinícius? cada Aí, pessoa entende o seu ritmo e planeja a semana da forma que ela acha que condiz com base nos recursos que ela tem. Então, isso é bem aberto mesmo e é para ser aberto. Então, esse é o modelo que funciona para mim. Como eu disse, de manhã eu cuido da minha saúde, do meu desenvolvimento, no período tarde e noite eu cuido do trabalho, né? No meio da semana eu diminuo um pouquinho a rotina para dar uma recarregada, finalizo a semana no ápice e aí tem sábado e domingo livre. Mas aí é a minha vida, no meu contexto, né? a gente só vai dando os exemplos para as pessoas entenderem, né? Sim, sim. Eu costumo dizer assim que eu não sou exemplo, minha rotina ela não é exemplo para ninguém, porque eu tenho uma rotina com muita autonomia. E eu entendo que a maioria das pessoas não tem. Então eu escolho os horários que eu trabalho, eu escolho os pacientes que eu atendo, eu escolho as minhas folgas, né? Eu trabalho de home office, então eu estou num contexto bom para produzir minha própria alimentação e tudo mais. Eu entendo que muitas pessoas não têm essa mesma coisa. Ah, Em contrapartida, eu hoje eu preciso estar assim presente virtualmente, né? Preciso ter minha presença virtual para fazer o meu dinheiro. Então, o que que eu escolhi? Eu escolhi também morar num lugar que eu tenho
muitas opções de lazer, de turismo, que eu possa incluir no meu dia a dia, ao invés de ficar naquela lógica do work hard, play hard. Então eu vou trabalhar 11 meses do ano muito forte, vou tirar um mês de férias e não fazer nada. Não, eu praticamente não tiro férias. Eu, no máximo, emendo alguns feriados, mas eu incluo atividades de lazer que se assemelham com férias, O ano rotina todo. do dia a dia semanal. Então, assim, ontem mesmo eu peguei uma praia de manhã, fui passear com o cachorro na praia. Então, assim, essa é a lógica, né? E assim vai, mas é de cada um, né? Cada um sabe onde o calo aperta ali, sabe as possibilidades e por aí vai. Ah, aqui, então, a gente tem essas metas dos 5 pilares: trabalho, lazer também. Então, entre os meus lazeres, eu tenho, ó, então, praia pelo menos uma vez por semana, trilha, uma vez ao mês. Tenho os momentos ali no lazer e no relacionamento, eu coloquei a quarta do casal, como eu disse, enfim. Isso vai variando. E aqui a gente inclui também a parte de metas financeiras, né? Para você anotar a tua receita esperada, a quantidade de reserva que você vai fazer no mês, os investimentos, as aquisições e aqui as despesas. A gente sabe que no início do ano essas despesas são pesadas, né? Então aqui é uma Altas. boa parte para se controlar. Deixa eu colocar no dia de hoje, como se fosse ali dia 12 de fevereiro. Agora todas as páginas aqui elas tendem a ser iguais, Uhum. né? Então como é que é o padrão de cada página? Ó, isso aqui é o dia de hoje, 12 de fevereiro. Então tem um quadrante aqui para a gente anotar as tarefas, como se fosse uma agenda mesmo. É, O inclusive quadrante do lado, na minha tarefa, que a última que eu anotei foi a live de hoje. a live de hoje, né? Você ainda tem mais uma tarefa depois daqui, né? Tem a quarta do casal hoje. É, Planejada antecipadamente. Aqui no quadrante ao lado, nós temos ideias e reflexões aqui, né? Então, aqui é um espaço, cara, para você anotar a ideia que você teve. Não, pô, tô aqui no meio do fluxo, não tive uma ideia legal. Deixa eu anotar aqui para ela não se perder. Muitas ideias se perdem. E às vezes uma boa ideia, ela é só uma boa ideia se você não coloca em prática. Então, ter um lugar para você anotar isso é fundamental. Aqui, um espaço para praticar gratidão. Então, sou grato por algo que aconteceu no meu dia. Pode ser uma pequena coisa, pode ser uma grande coisa. Então, depende. Eu costumo agradecer, sei lá, depois de várias semanas de chuva, fez sol. Eu sou grato pelo sol que fez hoje, pelo dia bonito, ou sou grato porque eu consegui ter uma alimentação saudável, balanceada, e a afirmação positiva. Essa é muito importante também. Então, você pode colocar, eu sou abençoado por ter conquistado isso, ou eu sou um cara bacana com os meus amigos. Essa ideia aqui é para você trabalhar a tua autoestima. Então, trabalhando gratidão e afirmações positivas que melhoram a autoestima, a ideia é que a gente reúna mais elementos para a nossa felicidade que favoreçam o sucesso, como já foi dito. Nós começamos aqui também a parte das checagens, né? Então, aqui é um sistema de é avaliação da uma qualidade inovação que ficou muito boa, viu? que Com não certeza. tinha no planner antigo de 2024 que a gente incluiu, né? Agora tem Então, a gente no usou diariamente. o sistema de classificação das estrelas aqui para Que aparecer todo mundo lembra do Google. do Google, do iFood, do Uber, você tem que dar as estrelinhas, né? Então fica mais fácil. Na prática, cientificamente, isso aqui é uma escala Likert de 5 pontos, né? Mas que funciona muito bem. Então a ideia aqui é, ao final do dia, ó, então veja bem, ah, no primeiro dia do mês, a gente pode pegar aquele calendário ali, no primeiro dia do mês ou no último dia do mês lá, a gente pode pegar aquele calendário e marcar as nossas entregas e as metas, certo? Uhum. No domingo de cada semana é o dia que eu planejo as atividades da próxima semana, domingo à noite. Que É é, o que eu faço. E todo dia, no final do dia, hoje, quando eu voltar lá da minha atividade do jantar, eu vou avaliar aqui. Como é que foram as minhas atividades produtivas? Quantas estrelas eu dou
para o meu trabalho, para o meu estudo, para os meus projetos ou para o ócio criativo. Mas se eu não fiz ócio criativo ou não trabalhei em nenhum projeto hoje, deixa eu... Não precisa preencher tudo. É livre. O diário é teu, né? Quantas atividades de manutenção? Como é que foi seu sono? Tanto em termos de horas quanto de qualidade. Quem tem esses reloginhos, esses smartwatches, ele pode utilizar o resultado desses relógios para ajudar a marcar aqui. Né? Quem usa no celular aqueles planos de alimentação, pode olhar os gráficos lá para marcar aqui também. Né? Como é que está a hidratação? Aliás, deixa eu tomar mais um gole de água aqui. E aí, fez o seu autocuidado, seu skincare, né? Ou, sei lá, cortou a unha, foi ao cabeleireiro, tudo que essas atividades, enfim. E organização, como é que você organizou o seu ambiente, a tua casa? Né? Tem um dia que você não organizou, deixa em branco, não precisa. Se você fez, você avalia. Se você não fez, deixa em branco. E as atividades de lazer? Esporte, exercício, hobby, socialização, relaxamento, né? E como é que está seu humor ao final do dia? Muito positivo, positivo, neutro, negativo ou Sobre o muito humor, negativo? ô Vinícius, uma coisa que eu estava conversando com um paciente que baixou ela, ele teve uma dúvida, me perguntou, é bem pertinente, né? Hum, Às vezes no final do dia, você vai pensar assim, é o meu humor do final do dia, como que eu tô agora? Você vai estar cansado, às vezes você vai estar, às vezes, com baixa energia. Eu falo para assim, é, qual que foi dessas características humor do humor mais predominante, né? predominante ao longo do dia? Hoje eu fiquei mais cansado do que os outros dias? Não, hoje eu fiquei mais positivo, hoje eu fiquei mais neutro, eu fiquei mais negativo, eu fiquei muito negativo. Então, assim, é ao longo do dia e não na hora que está preenchendo, né? Porque aí você vai É uma, lembrar é do uma seu dia dúvida, todo. é uma dúvida muito pertinente. Talvez na próxima versão do diário, 2026, a gente possa colocar uma parte mais explicativa, inclusive diferenciando o que é emoção de humor, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, a depressão, ela é um transtorno de humor, né? Caracterizado pela presença de pelo menos 2 semanas com um humor muito negativo. Então o humor, ele é um sentimento persistente que acompanha a gente durante muito tempo. A emoção não, a emoção ela é volátil. Então, vamos supor assim, eu estou num velório, né? O clima do velório é um clima ruim. Existe Uhum. um humor negativo, né, em torno daquele velório, que é a perda de alguém querido. Mas dentro daquele velório, eu posso sentir tristeza quando a ficha cai que eu não vou ver mais aquela pessoa. Mas passou 2 minutos, eu recebi um abraço de uma pessoa muito querida que eu não via há muito tempo e que foi ali no velório só para me dar um abraço, eu posso ficar feliz. Então, a emoção, ela varia de tempo para tempo, assim, de minuto para minuto, instantes para instantes. Mas o humor não, o humor ele é algo mais perene, mais duradouro. Então, a ideia de avaliar o humor aqui é como foi o Ao humor longo do dia. predominante ao longo do dia. Isso aí e aí a pessoa consegue entender. O negócio você falou, né? Uhum. Teve um dia muito positivo, produtivo. Aí no final do dia você teve uma notícia ruim. Aí na hora que você vai preencher aqui, você tá com aquela emoção ruim. Mas predominantemente ao longo do dia foi um dia positivo. Aí você vai marcar aqui positivo. É, não é humor, não é a emoção que a gente está É valendo, é emoção, humor. Né? O amor. humor é o que é duradouro, que é predominante. Mas eu acho que é importante fazer só essa ressalva aí que a gente. E batemos 1.000 downloads do diariamente. 1000 downloads, que maravilha. 1.000 pessoas Batemos agora com a live? batemos antes da live. Agora com a live eu nem olhei ainda. Hoje, no final do dia, eu Uau! olhei quanto que tinha. De repente vai ter bem mais agora. Não, e Depois é eu vou, importante vou falar, ver essa estatística. e é importante falar para as pessoas, para elas divulgarem. O diariamente ele está aberto, ele está gratuito. Então, vamos mudar, né, a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Quem, Compartilhem com as quem pessoas quiser é só chamar a queridas. gente no direct, eu, o Vinícius, a gente manda o link para Uhum. baixar. É isso aí. Então compartilhem com todo mundo, com as pessoas queridas, com ou às vezes com seus funcionários, que pode até ajudar eles a ter Imprima igual a gente atividade. fez. Sim. Então a ideia assim é mandar o PDF para vocês poderem imprimir e escrever de vocês também, né? A gente vai estudar também a possibilidade depois da gente oferecer o material impresso também, mas por enquanto a gente está deixando livre. Por fim, aqui no dia, a gente tem um registro de pensamentos, emoções e comportamentos.
Isso aqui, eu confesso que é uma Famoso adaptação. REPEC, eu chamo isso de REPEC. Oi? Eu chamo de REPEC. REPEC. Bom, bom. É o Isso REPEC. aqui, isso aqui, o que você está chamando de REPEC, é uma adaptação do que a terapia cognitiva chama de RPD, que é o Registro dos Pensamentos Disfuncionais. Mas eu tentei adaptar, né? Na hora que a gente foi planejar isso aqui, a minha ideia foi adaptar isso do RPD mesmo. Então, qual que é a lógica? Nós temos uma situação, dessa situação surge um pensamento, desse pensamento decorre uma emoção, e dessa emoção decorre um comportamento. É assim que funciona. Qual que é a forma mais eficaz de preencher isso aqui? Eu gosto de me orientar primeiro pela emoção. Porque às vezes a gente está ali ao longo do dia e percebe que a nossa emoção está muito negativa. Nossa, eu estou ansioso, estou angustiado, eu não sei por quê. E aí você, ao perceber esse seu movimento interno, essa sua angústia, você fala, opa, tem alguma coisa errada. A primeira pergunta que você vai se fazer quando perceber que tem alguma coisa errada é: que emoção eu estou sentindo? A ideia é começar pela emoção. E sendo uma emoção negativa, tem aqui uma lista de opções: ansiedade, ciúme, culpa, decepção, desprezo, inveja, medo, nojo, raiva, tristeza, vergonha. E colocou aqui as principais, mas tem um tracinho aqui para outra emoção, né? Então, estou me sentindo estranho, mal. Primeira pergunta: qual emoção eu estou sentindo? Marca aqui. Segunda pergunta, a gente precisa de trás para frente agora. Qual pensamento negativo passou pela minha cabeça que me levou até essa emoção? Né? Então vamos supor, eu estou angustiado, ansioso. Que pensamento passou pela minha cabeça? Nossa, putz, foi o feedback que o meu chefe me deu, ou que o meu professor me deu sobre alguma coisa e tal. Aí eu pensei que talvez eu pudesse ser demitido. Tá, e qual foi a situação que desencadeou isso? Então foi a reunião mensal para apresentação de resultados da empresa. Então, vamos lá, vamos montar. Situação. Reunião mensal. Representação de resultados. Pensamento e situação, né? Reunião mensal e feedback do chefe. Pensamento negativo. Hum, posso ser demitido porque eu recebi um feedback negativo. Emoção negativa associada. Ansiedade, medo, enfim. Comportamento disfuncional. Me fechei no quarto no final do dia e para diminuir o meu desconforto, eu comi um pote de sorvete, de açaí e tudo mais. Né? Bom, preencheu a primeira parte. Agora, na segunda parte, que é a linha de baixo, você vai pensar, tá, mas como é que eu posso substituir isso? A situação é a mesma. Então, qual que seria um pensamento positivo alternativo? Tipo, olha, tá, foi só um feedback do chefe, faz parte do processo de avaliação da empresa, né? Eu recebi também feedbacks positivos, mas provavelmente eu foquei só naquele negativo. Então, não tem por que eu me preocupar. Aí, emoção positiva associada, sei lá, alívio, calma. E o comportamento funcional. Não fiquei expandindo pensamentos, relaxei, assisti um filme na televisão, ou comi uma comida que eu gosto, sem exagero, ou saí para fazer uma atividade física, enfim. Aí, para cada pessoa é de um jeito. Mas está batizado, Leandro, REPEC. É bem É, legal. isso Então, aí isso aqui é foi. uma ferramenta extremamente útil para você monitorar os pensamentos. E entender, né? É interessante que um paciente baixou, ele trabalha de Uber. Uhum, E aí ele pediu para eu ajudá-lo, né? Ele tinha acabado de passar numa situação difícil no trânsito e a gente foi falando justamente o que aconteceu, né? Uma pessoa tinha fechado ele, a pessoa parou o carro e desceu do carro para ir em direção ao carro dele. Então, uma situação grave. E aí a gente foi sim. buscando isso daí que você foi falando. O que ele sentiu, como que ele reagiu, o que aconteceu, foi buscando e ele foi entendendo. Inclusive, inclusive, eu super recomendo que as pessoas utilizem o diariamente e levem, apresentem para os seus respectivos terapeutas, psiquiatras, enfim, que isso ajuda demais na condução da sessão.
né, tá registrado ali, né? Então não tem perigo de esquecer, se aproveita melhor a sessão. Aqui, todos os dias seguem as páginas dos dias são iguais, né, até o último dia do mês. Então deixa eu colocar aqui no último dia, né? Então 28 de fevereiro, aqui carnaval, tal. A próxima página, eu confesso para vocês que é a que eu mais gosto, de todo diariamente. É a avaliação dos hábitos saudáveis. Isso aqui é uma espécie de gamificação. Então, aqui nós temos, na primeira parte, os comportamentos de proteção, que valem mais um ponto. Na segunda parte, os comportamentos de risco, que valem menos um ponto. E nas colunas, eu tenho os dias do mês. Fevereiro, né, vai de 1 a 28. Então, a ideia, hoje é dia 12. Então, eu vou fazer uma retrospectiva. Como é que foi meu sono? Foi um sono reparador, entre 7 e 8 horas? Eu tomei de 10 a 15 minutinhos de sol? Tomei pelo menos 2 litros de água? Né? As que você conseguiu fazer, você coloca um check lá, um xizinho, enfim. Minha alimentação foi saudável. Pratiquei atividade física, no mínimo 30 minutos, aquela meia horinha só para garantir. Trabalhei em algum estudo ou projeto. Organizei o meu espaço, que seja arrumar a cama. Tive algum momento de hobby ou diversão? Dei atenção ao meu relacionamento? Socializei, conversei com outras pessoas? Tive meus momentos de autocuidado, né? Cuidei da saúde, do meu bem-estar? Descansei, relaxei ou meditei? Sabe aquela cestazinha depois do almoço? Aqui, meditei, refleti, orei, enfim. Cada pessoa faz de acordo com a crença que tem. Pratiquei a gratidão, tive experiência de flow. Bom, o máximo de pontos que você pode fazer aqui é 15, que cada uma vale um. E aí nós temos o oposto, são os comportamentos de risco. Privação severa de sono, menos de 5 horas, né, até 5 horas de sono. Excesso de trabalho, mais de 12 horas. Excesso de telas fora do trabalho. Impulsividade, aposta, compra, sexo, enfim. Compulsão alimentar. Abuso de cafeína ou estimulantes. Abuso de cigarro ou similares, né, aquele pod, vape, enfim. Paieiro. Abuso de álcool ou drogas. Automedicação, aquilo que você faz sem a prescrição médica, né? Procrastinação, excesso de pensamentos negativos, presença de distorções cognitivas, que são erros de pensamento, que aí você vai trabalhar com seu psicólogo ou psiquiatra, presença de crenças limitantes, aquela ideia que, não sou capaz, não sou bom o suficiente, tal, pessimismo ou desesperança, desregulação emocional, né? Eu fui uma montanha-russa emocional ao longo do dia. Então aí você vai marcar aqui. Depois, o que você vai fazer? Você vai somar os scores, né? Você tem o seu score de proteção e o score de risco. Depois você vai subtrair o score de proteção pelo score de risco. E aí você vai ter um número aqui diário. A ideia é que se você marcar tudo em todos, vai dar zero. Que significa que está neutro. Né? Então, eu entendo que os scores desejáveis sejam aqueles sempre acima de zero e mais próximo do 15 possível. Mas, se você conseguir ali 7, 8, 9, né, 10, a maioria dos dias, esses scores altos, né, que, por exemplo, um score 10 de 15, ele significa que é cerca de 66%, né? Então é como se fosse ali uma nota azul ali, você passou de ano com alguma sobra, né? Então, isso já é considerado um score bom. Então, não tem um ponto de corte, mas quanto mais próximo do 15 for, melhor. E aí você consegue ter uma noção, né, metrificar como é que foi a tua qualidade ao longo do dia, o que é excelente. Então, um rastreio importante ali que você vai fazer. É. E agora a ferramenta está devidamente apresentada, hein, o Vinícius? Só tem mais uma coisa aqui ainda, tem os resultados do mês, né? Que é, ó, você tem os desafios, né? Quais foram os principais desafios ali do mês? Suas principais conquistas, erros, acertos, os aprendizados, né? Como é que você avalia o alcance das metas ali que você traçou no início do mês?
e as metas financeiras, e por aí vai. E É, agora sim, e esse resultado é importante até para na hora que você for planejar o mês seguinte. com certeza. Né? E aí no final do trimestre tem a avaliação do trimestre, que aí você faz, você pode até comparar com o decreto que você fez, né? Você faz a avaliação crítica do primeiro trimestre. E a última página do diariamente é a retrospectiva do ano. E aí essa sim você vai comparar exatamente com o decreto e ver se tudo que estava ali você conseguiu alcançar e tal. E essa é a nossa ferramenta, Olha, feita especialmente para todos vocês. e recebemos algumas mensagens aqui no chat, Vinícius, então já tirando a dúvida das pessoas, né? Vai ficar gravado sim. Depois a gente vai ser postado aqui no Instagram e vai ficar no YouTube também, tá? E algumas pessoas compartilharam, né? Quando a gente está falando das emoções aí, a, a, acho que a Nájila, ela compartilhou que ela falou que tinha dificuldade de nomear as emoções, ela conheceu a roda das emoções, que tem ajudado ela a nomear. Ela gostou dessa Uau! parte aí do diário, né? Do REPEC. Muito bom, muito. Esse feedback é muito importante para a gente. E podem E, fazer críticas também, né? Para a gente poder melhorar para as próximas versões, enfim. e quem quiser receber, é só pedir para a gente no direct. Manda mensagem aí Uhum. para a gente vai mandar o link para vocês. A sua rede social, Leandro, deixa ela aí para o pessoal. É arroba Leandro Nogueira. E o meu é arroba vinicius.f.borges ou arroba evpsi. As duas redes são um espelho uma da outra. Então a gente responde por lá. Uhum. E já aproveitar aí para dizer para as pessoas que na próxima semana a gente tem a semana do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem quiser participar do nosso evento aí online, né, estaremos aí também. Muito E bom, muito boa, bom. e não vamos segurar o Vinícius na quarta do casal, não. Acho que já Ah, tá batendo só a uma hora ali. coisa. Não, já. Mas já tô pronto aqui. É só tirar o jaleco e já aí já tá de banho tomado, perfume passado. Já fiz o autocuidado para poder ir. Só uma coisa, né, Leandro? O Diariamente, ele é uma ferramenta muito interessante para quem tem o TDAH. Ele Hum, ajuda bastante. É algo que você certamente vai apresentar lá no curso, né? eu vou falar nos bastidores aí depois. Quem sabe você apresenta pra gente no curso também. Opa, vamos Depois a gente combinar. combina. Gente, então boa noite Maravilha, a então. todos. Vai ficar salvo aqui nas redes e a gente divulga depois. É isso aí. Grande abraço, Leandro. Obrigado pela oportunidade.